estou à disposição. Vamos lá, vamos conversar e tirar dúvidas, que eu puder contribuir, estamos aí. Beleza, Luca, vai contribuir muito, com certeza. Luca, então, a ideia do projeto, né, como a gente estava conversando, é conhecer como cada convidado pensa a trompa. O projeto ele acontecia de manhã, ele acontecia segunda e quinta-feira, às 9 da manhã, só que aí como as atividades estão voltando, temos muitos alunos aqui, que já estão tendo aulas remotas, né, aulas online, então a gente decidiu passar para o turno da noite. A ideia era começar o dia com a trompa, mas isso, né, em virtude né, desses problemas de horário, não está sendo mais possível. Então eu gostaria de perguntar, Luca, como você geralmente começa o seu dia? Se você começa, por exemplo, com exercício de respiração, como que você gosta de começar o seu dia com a trompa? Beleza. Cara, eu não tenho, assim, são duas coisas que a gente tem que levar em conta, né? Na minha opinião. Ah, tem certos elementos, certos fundamentos que a gente tem que manter, ou seja, que a gente tem que cultivar o hábito de a gente estar sempre fazendo, e ao mesmo tempo que a gente depende muito da época, da fase, da época do ano, enfim, de como a gente está se sentindo, para a gente poder proporcionar aí o que a gente precisa para aquele momento, né? Então vai muito do que a gente sente, porque a gente está precisando no dia, alinhado, né, com o equilíbrio do que a gente precisa para a gente se manter, né, o que é saudável para a gente manter e tocar a trompa. Dito isto, eu gosto bastante de começar com exercícios que a gente consiga ter uma fluência do ar, né? Então exercícios que façam o ar fluir. Exercícios de bocal, exercícios de base, fundamentos no modo geral, né? Tudo trabalhando o som, pensando num som bacana, um som puro, um som que esteja bastante ressonância, enfim. Cuidando de afinação, coisas básicas mesmo, que é o que vai, no final das contas, é o que vai importar, é o que vai dar aquela diferenciação para você ter um algo a mais ali quando você estiver tocando, né? É a base bem feita. Então, com relação específica que você perguntou, você faz um exercício de respiração? Não costumo fazer. Já fiz alguns, já tive um monte de aula que manda fazer de um jeito, manda fazer de outro, faz isso, faz aquilo. Cara, eu, eu ouvi uma masterclass da Freud não, da Gayle Williams, em 2015, que eu gostei muito. E eu acabei, apesar de ter gostado muito, eu deixei passar. E agora, nessa pandemia, ela falou isso de novo e eu lembrei. Que é o fato de... Que perguntaram para ela, pô, você com essa idade, você toca ainda pra caramba e, tipo, você tem muita resistência e você toca, assim, parece que você tem muito ar. O que você faz de respiração? Ela falou assim, eu corro. E correr mesmo, de correr, fazer corrida, né? Ela corre aí, ela corre maratona no caso dela, né? Eu não corro maratona. Mas, cara, tento correr pelo menos umas 3 vezes por semana, que eu acho bem legal, né? Já ativa todo o sistema respiratório, então, enfim. A não ser que você tenha alguma coisa bem específica, alguns alunos apresentam algum tipo de dificuldade com relação à respiração, aí sim a gente tenta proporcionar um exercício ou outro que é mais de consciência corporal do que outra coisa, né? Porque a gente não consegue aumentar a nossa capacidade pulmonar. Nossa capacidade pulmonar, ela está aqui, ela veio de fábrica. É isso aqui que você tem. Você consegue ser mais eficiente na utilização do ar que está dentro de você. Então, essa diferenciação é muito importante, né? Você tem que estar consciente de que você não vai ter mais ar, mas você vai usar o ar de uma forma mais eficiente. E isso inclui, inclusive, você usar o seu próprio pulmão de uma forma mais eficiente. O que ocasiona você ter mais ar, mas não que você tenha mais ar de uma forma empírica, ou seja, de uma forma geral, você aumentou sua capacidade pulmonar. Você só está usando mais eficientemente o seu pulmão. Então, tem alguns exercícios que eu posso passar, se for esse o caso, mas no modo geral, o que eu costumo fazer, o que eu recomendo é tentar praticar algum tipo de esporte, né? Corrida, natação, esse tipo de coisa. Que bacana, Luca. Eu achei muito interessante isso que você falou sobre atividade física. Eu voltei a correr tem umas 3 semanas, né? E como eu estava sentindo falta, assim, realmente, quando você vai tocar, eu estava correndo de manhã, seu corpo já está mais aquecido, você já está mais pronto para começar o seu dia com a trompa. Então, fica a dica aí para todo mundo, tá? Eu vou só fazer um pedido, pessoal. Para quem puder abrir a câmera, tá? Por gentileza. Sempre legal ter essa interação com vocês. Maravilha. Luca, então, você geralmente começa já com a trompa, mas com o bocal primeiro ou não? Ou depende do dia?
Se você está se Depende. sentindo mais cansado, já começa na trompa, ou às vezes você tem a necessidade de fazer um trabalho de buzzing. Se eu não estou tocando, assim, se eu não estou na pegada, não estou estudando mesmo, assim, para valer, eu tenho que começar com buzzing. E eu sempre deixo nota longa para o final. Se eu não estou na pegada. Agora, se eu estou na pegada, se o negócio está aqui, está fit, está quente, acorda de manhã, você já está se sentindo bem, aí eu posso já ter uma parte de fundamento mais de base, nota longa, já no comecinho, né? Mas do contrário, não, e eu indico isso também, né? Se você não tiver com essa sensação de que está tudo funcionando, deixa a nota longa mais para o final do seu estudo. Por quê? Ah, é difícil você encontrar alguém que tenha uma embocadura que seja muito eficiente, que esteja assim funcionando assim no talo, assim, super bem, né? Tem vários perfis de trompistas, né? Alguns têm esse tipo de embocadura, que é aquela coisa que tipo o cara tá sempre, o negócio tá sempre ali. O cara é uma pedra aqui e funciona pra caramba. Acontece. Comigo não é assim. Comigo a minha boca assim, eu tenho muitas fases que eu tô feliz com ela, que eu tô triste pra caramba, enfim. E, do modo geral, se eu não estou tocando mesmo, assim, na pegada, estudando 2, 3 horas, assim, por dia, quando eu começo o dia, se eu começo com nota longa, eu já começo tentando alcançar algo que a minha boca não está pronta. E aí eu vou buscando isso aos poucos e vai me desviando do caminho que eu quero tocar, que eu cultivo, que eu acho que é saudável para mim. Então sempre acaba não dando muito certo. Aí, ao contrário, se eu começo com alguns exercícios de fluência de ar, pensando no ar fluir, pensando numa sonoridade, sem se preocupar com nada de boca, que não seja nota longa, ou seja, exercícios que eu toco com um pouco ligeira mais facilidade em termos de passar de uma nota para outra, eu vou aos poucos encontrando uma maneira saudável de tocar e aí eu posso voltar para a nota longa. Eu reparei que isso acontece com muitas pessoas também. E apesar de elas não saberem e elas acabam colocando a nota longa no começo por costume ou porque aprendeu assim, ou porque sempre fez desse jeito, enfim. Mas é algo que é interessante pensar sobre, né, sobre colocar para o final. Então vamos supor, pegar o bocal hoje, eu faria logo algum exercício, para estudar agora, não estudei hoje, eu faria alguma coisa de bocal, por exemplo, hoje. Faria ou algum exercício do Will, ou algum exercício da Freud, de bocal, ou Stamp, que é o livro de trompete, que são métodos que eu tenho trabalhado bastante. Maravilha. A gente pode fazer juntos, Luca? Por favor? Bora? Seria muito interessante. Você quer que eu compartilhe a tela aqui com o exercício? Como você quiser, Luca. Pode ficar à vontade. Se quiser compartilhar. Deixa eu pegar Acho aqui. que é legal sim, para quem de Eu repente vou. não conhece, né? Deixa eu abrir aqui. Beleza. Deixa eu só encostar um pouquinho a janela aqui que eu moro em apartamento, para os vizinhos não ficarem bravos. Beleza? Abrindo da Freud aqui. Stamp. Do Stamp. E vou abrir o do Will também. Maravilha. Opa. Aqui. Tá, vamos embora. Compartilhar aqui. Estão vendo, né? Beleza. O do Will, acho que muita gente já conhece, né? O Will faz tempo que vem para cá. A gente tem tido um bom contato com o material dele. Ô Luca, por falar em método Will, Ixi, alguém. tradução. Isso, exatamente. Alguém me disse, você estava Cara, eu já fazendo a entreguei pro Will. tradução. Eu já entreguei pro Will. Agora é porque assim, eu pedi para ele o escrito, né? A música, né? Para eu poder colocar. Mas daí o cara que fez para ele não conseguiu, enfim, foi uma confusão. Aí no final das contas eu peguei e enviei o texto para ele enviar para o cara colocar para ter. Mas a gente está na dependência disso daí. Eu tenho o texto.
traduzido. Se vocês quiserem só o texto, mas não é o método, né? Não tem o exercício. Aí vocês vão Sim. ter que meio que ver onde que tá o quê. Opa, se for possível, eu gostaria sim, Luca. Posso mandar. Esse texto aqui também. Esse aqui Beleza. tá em inglês, né? É, Uhum. não é tão difícil da gente conseguir entender, assim. E também tem aquele. No próprio celular hoje, já viu? Você pega aí e compartilha. E o celular, a tela do celular, você passa em cima e ele já passa traduzido. Tem um aplicativo do Google que faz É, isso. não sabia. Mas Legal. enfim. Vou começar com esse daqui, ó. Começar com esse daqui. O que que eu gosto de pensar quando eu estou fazendo esse exercício? É na fluência, né, do ar. Eu tenho agora segurado o bocal. Tem várias técnicas para segurar o bocal. No final, todas elas querem fazer com que você não tenha uma pressão maior do que a que você tem com o instrumento. O ideal não é que você exerça uma pressão menor com o bocal nos seus lábios do que o que você toca, mas que seja o mesmo, né? Então, é difícil você conseguir equalizar isso. O que eu tenho gostado é utilizar essa técnica que eles falam de os 10 dedos, ou seja, você pega os dedos com as pontas e coloca dos dois lados do bocal, que ele fica meio que flutuando aqui. Então você não vai atolar ele e também você não vai exercer uma pressão tão fraquinha como se você tivesse só com dois dedos assim. Que eu não acho ideal também, tá? Você exercer tanto menos pressão do que com o instrumento, né? Acho que é algo parecido com o instrumento é bacana. Então tá, quando a gente vai fazer esse exercício e qualquer outro de vocal, a intenção é que o ar esteja fluindo e que essa fluência seja contínua. Para isso, eu utilizo várias analogias ou termos abstratos para fazer com que o aluno entenda a maneira como ele deve fazer jogar o ar, né? Essa continuidade do ar. Uma delas é você pensar que você tem uma bolinha aqui na frente, e sabe quando você assopra a bolinha e como se ela fosse girar, e você manter, como se estivesse mantendo ela girando aqui, né? Para ela estar contínua. Pensando nisso, que tem uma bolinha aqui que ela vai girar. Acho que eu tenho que tirar o fone, né? Porque senão vocês não ouvem, né? É, eu te escutei bem. Todo mundo está escutando o Luca bem? Acho que Dá está pra escutar, tranquilo, eu acho que Luca. com fone é até melhor. Mas será que vai dar para eu tocar com a trompa, com fone? Bom, a gente vê. Beleza. Se vocês não tiverem, vocês me avisam, eu tiro o fone. Tá. Então, essa é uma das maneiras que faz o aluno entender essa continuidade na fluência do ar, tá? Então, pensar que tem uma bolinha aqui na frente, assopra com o intuito de fazer essa bolinha girar, como se tivesse um ar soprando. Para fazer isso, tá? Quem quiser testar, pensando nisso, faz uma vez normal e depois faz uma vez pensando nisso. Aí vocês vão ver um pouco da diferença que tem. A outra forma é você pensar numa bola de ar quente. E quando você for tocar, você vai tocar de maneira como que essa bola é o seu som e você está empurrando ela aos poucos, tá? Quando você pensa em algo pesado, que tem que se locomover, nunca é algo que você vai conseguir fazer assim, pá, e esse negócio se move. É algo que você vai segurar e vai empurrar aos poucos. Então é essa abstração que é interessante estar pensando na hora de soprar. Ou seja, você pegou a nota, ela está ali, e você vai empurrá-la aos poucos até o final do exercício. São duas maneiras interessantes de você pensar e conseguir manter a fluência do ar. O frulato é uma que você não precisa pensar em nada disso, e só você fazendo, ele já te ajuda a manter esse fluxo. Então, até por isso o Will ele coloca assim para o frulato ali. A gente pode fazer uma vez esse exercício tentando pensar nisso, para a gente ter esse tipo de constância. A outra coisa também que eu faço é variar o vocal com o Big Buzz. Eu não costumo fazer o Big Buzz no começo do meu estudo, sempre é lá pelo meio do estudo. Então, esses exercícios de começo geralmente é só no vocal mesmo. Quer fazer uma vez? Opa, vamos lá, Luca. Só pegar a referência aqui da nota. Vamos lá, então, segurando com 10 dedos. 1, 2, 3, respirou. Tá, beleza. Mais uma consideração. Essas pausas nos exercícios do Will
são importantíssimas, tá? Ele chama de ciclo de respiração, ciclo do ar. Ou seja, quando o exercício ele começa na pausa, por isso que eu falei, 1, 2, 3, respirou. Aqui começa o exercício, na tua respiração. Respirou, tocou. Quando você chega aqui, você está sem... você já usou o ar de maneira que você já está quase acabando o seu ar. Você tem mais 3 tempos para respirar. Para formar esse ciclo, né? Respiração, toca, tá? Então vamos continuar e pensando nisso. A gente já vai fazendo, eu costumo fazer esse exercício de meio e meio tom, e aí eu vou alternando entre frulato e não frulato, tá? Ao invés de repetir ele uma vez com e uma vez sem, eu faço meio e meio tom, um com, um sem, um com, um sem. Vamos para a próxima nota? 1, 2, 3, começou. Mais uma com. Lembra sempre de manter a pressão adequada. Mi. Outra coisa interessante é você fazer esse movimento da mão. O Inácio passava muito isso em aula, fingindo que é uma vara de trombone, obviamente nas posições erradas, mas fazendo glissando aqui, tá? Vamos para o próximo frulato? 1, 2. Beleza. Bom, vamos supor que esse fosse um dia comum meu, que eu tivesse mais ou menos 1 hora para estudar. Eu ia parar por aí, eu não ia continuar fazendo outras coisas. Eu ia já agora sentir o que eu estou precisando, e no caso agora o que eu estou precisando é algum exercício que eu ative um pouquinho mais, tensione mais a musculatura no forma geral e vá um pouquinho mais para a região aguda. Aí eu faria esse exercício agora. Então, esse tipo de atenção ao que você está precisando, ela é muito importante, né? Sempre, quando a gente estiver estudando. É a mistura daquilo que eu falei. Então, eu preciso ter um pouquinho de bocal, é saudável, que eu faça exercício que o ar flua e tal. Mas o que exatamente eu vou fazer depende de como eu estou me sentindo. Luca, Oi. então você recomenda, você faria algo em torno de 5, 7 minutos de bocal? Não mais do que isso? Seria mais ou menos isso? Cara, não sei se é uma recomendação, acho que depende muito. Eu não acho que seja válido também você ficar fazendo 10, 15, 20, meia hora de bocal. E também tem uma outra coisa, que se você fizer 5 minutos agora, beleza. Daqui a pouco, eu costumo voltar. Eu vou fazer mais alguns exercícios, eu vou para trompa, faço outras coisas, e aí eu volto no bocal, eu faço um outro exercício no bocal. Então eu vou fazendo essa mescla. Isso também é bem importante, algo que eu percebi que auxilia bastante, é a gente dividir o exercício de bocal durante o estudo. Então se você faz 5 minutos no começo, 5 minutos no meio, 5 minutos no final, ele é muito mais efetivo do que 8 minutos direto no começo, vamos supor. E você não cansa e você não estressa uma modalidade, um tipo, uma via de estudo, né? Que no caso só o vocal. Também acho que você tem que ter esse tipo de atenção também, né? Se você ficar só estudando vocal, fazendo 15 minutos, 20 minutos, meia hora direto de vocal, você está treinando algo que começa a se distanciar muito do seu tocado, que é a trompa.
Então você vai ter que ser bastante maduro para entender que isso é algo que você está fazendo que não vai ser exatamente o que você está tocando. Então, eu acho mais complicado. Agora, fazer 5 minutos no começo, 5 no meio e 5 no final, é extremamente saudável. Legal, Luca. Só perguntar se alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida. Vamos aproveitar ao máximo o Luca. Quando alguém tiver qualquer dúvida, não precisa esperar até o final, Eu né, tenho Luca? uma. Opa, fala, Fala, Raine. Raine. Desculpa. Raine ou Eu Raine? tenho uma pergunta. Raine, Raine. Beleza, Raine. beleza. Tem uma pergunta. Você disse que a questão da maturidade para saber discernir que é uma coisa diferente do que você toca na trompa, fazer o exercício vocal. Então, no caso, você recomenda ou não fazer o uso de algum tipo de aparelho, por exemplo, o Upsound ou o Conexon, Uhum. que foi desenvolvido por agora, para Sim. ter algo mais próximo, um meio termo? Não, Para fazer esse estudo? não vai ser mais próximo. Na minha concepção, também não é mais próximo. Mas se você está usando o Upsound ou essa conexão, é a mesma coisa. Eu tenho um pequenininho da War Button também, aquele um pretinho, não sei se você conhece também, é a mesma coisa. Ele não é mais próximo, ele é algo diferente. Ele é diferente do que o bocal, ele é diferente do que a trompa, né? É mais uma ferramenta, um recurso que a gente tem, que é útil para a gente entender conceitos diferentes que somente no bocal, ou que somente na trompa, ou mesmo no Big Buzz. O Big Buzz é o que mais se assemelha a você tocar a trompa, né? Você encaixa ali, você tem um furo, mas você ainda está tocando a trompa. É a mesma pressão, é o mesmo ângulo, não muda quase nada, né? O que vai mudar é que vai estar vazando o ar ali. E mesmo assim é diferente. Eu não gosto de utilizar, por exemplo, o Big Buzz também no começo do meu estudo, porque eu acho que daí eu acabo soprando de uma maneira mais reta com ele. Então eu tenho que ter essa... Ou eu estou com muita consciência disso, na hora que eu estiver fazendo Big Buzz, ou coloco ele para o meio do estudo, que é quando eu já estou numa fase onde eu não estou buscando uma amplitude sonora, ou não estou buscando expandir o meu som. Eu estou buscando playability só no instrumento. Então eu coloco ele um pouco depois. Eu não sei se eu Obrigado. respondi, se era exatamente isso que você queria saber. Respondi. Sim, era isso, sim. Beleza. Luca, em cima disso, o Daniel perguntou, e o burp? Eu acho a mesma coisa, né? O burp, ele vai... Assim, antes, quando eu tinha o burp, o pretinho, né? E depois eu peguei aquele outro, o Mac, que é um de prata, que o Will vendia lá. Eu gosto muito de fazer e acho que o Mac ele se assemelha muito ao vocal. Ele vai servir para mim melhor do que o pretinho. O pretinho eu não gosto tanto de fazer. Aquele pretinho lá, talvez eu prefira até aquele upsoundzinho lá do Arbutton, que é aquele outro negocinho, né? Do que o burp pretinho. Mas enfim, é a mesma concepção. Eu acho que é algo diferente. Você tem que estar atento que é diferente, não é mesmo que você tocar no instrumento. E não pode exagerar, não pode pegar e tocar muito tempo, né? Com aquilo. Eu acho que tudo é válido. Acho que cada um desses faz você ter a consciência de algo que o outro não faz. Então, eu sou adepto, eu gosto de tudo quanto é tranqueira que lança, eu compro pelo menos para experimentar. Eu quero ver o que faz, o que o meu corpo reage, como que ele reage. Eu sempre descubro coisas novas a respeito de mim, a respeito dos meus alunos, a respeito do tocar trompa, né? Quando eu pego uma ferramenta ou outra. Então, acho interessante a gente testar de tudo. Se funciona para você, legal. O burp, acho que é interessante utilizar. Eu gosto muito de começar só com vocal e dessa forma, assim, já faz um bom tempo que eu tenho feito, nos últimos 2 anos, assim, que eu tenho, acho que é o maior tempo que eu tenho mantido uma mesma maneira de se fazer exercícios com essa intenção. Eu tenho uma pergunta, Luca. Essa questão de vocal, acabou que a gente entrou os aparelhos também, tudo. Eu acho que a galera, eu também às vezes a gente dá uma outra importância a outras coisas do vocal. Eu queria saber, porque, por exemplo, tem o burp, que seria a forma de soprar seria a mesma de segurar o vocal na mão, ou assim, ou assado. Mas estaria na posição da trompa, então não seria 100% alguma coisa próxima, nenhum dos jeitos. Uhum. Mas o que eu queria saber, que eu acho que para mim não ficou claro, é a real função do exercício de vocal. Entendi. Por isso que a gente faz esses tipos de exercícios, né? O porquê que a gente faz... Tem gente que faz exercício de vocal e não sabe nem o que está fazendo, mas procura achar maneiras de ser igual a trompa ou não ser.
Entendi. Eu acho que isso tem que ficar um pouco mais claro do Aham. que a preocupação de como fazer, é saber a Uhum. concepção. Legal. Então, tem duas formas de se encarar, né? Quando eu digo que não é a mesma coisa que o instrumento, e que você tem que ter essa consciência, essa maturidade para saber que não é a mesma coisa que o instrumento, você pode encarar também de uma outra forma, e que tem pessoas que encaram assim, que é tentar tocar da mesma forma que toca o instrumento, tocar no bocal. Isso é uma outra linha de se fazer esse tipo de exercício. Não importando qual linha seja, quando você faz vocal, o que você busca? Você busca fluência do ar e você busca eliminar, pelo menos a gente, principalmente a gente na trompa, eliminar qualquer tipo de degrau que a gente tenha em registros diferentes. Então a gente busca uma constância na forma de soprar, uma constância de som e uma constância em termos de estabilidade, de embocadura, para a gente poder passar pelos registros. Para mim, eu encaro o vocal dessa forma, eu utilizo o vocal para isso, para ter fluência no ar, para ter uma constância sonora, ou seja, o fluxo tá ali firme, a gente tem um pouco mais de sensibilidade para entender se o fluxo está firme ou não quando a gente está fazendo com o vocal, e para a gente conseguir eliminar ou diminuir pontos de quebra, fortalecer uma região ou outra que não é tão forte no instrumento. E tem mais uma outra função, que é uma função que aí você precisa ser mais perceptível para você entender e ter frutos, né, ter benefícios disso, é entender como o ar está saindo de você no instrumento. Aí você começa a encarar já um pouco da outra forma, que é você sai dessa forma, desse viés técnico do bocal, ou seja, eu estou tocando o bocal para entender como eu vou passar de um registro para o outro, sem tanta quebra, para manter o fluxo de ar, para uma outra via que eu vou tocar o bocal para eu entender como que eu tocando da mesma forma que eu toco no instrumento, o meu ar está acontecendo no instrumento, e aí você vai ter muito mais percepção, né? Quando você está com o bocal. Você vai fazer, por exemplo, no bocal... Você vai fazendo bocal. Vamos supor que você pegue e você esteja fazendo assim no bocal, ou um aluno seu esteja fazendo. Cortando. É muito mais perceptível para ele entender o que está acontecendo no bocal e para você entender o que ele está fazendo de errado no instrumento. Então aí você conseguir fazer com que ele faça. E se você faz isso no vocal para ele, ele vai entender muito mais rápido e mais fácil a maneira de soprar correta para ele conseguir fazer o que você quer. Então tem essa outra forma, que daí a gente já sai dessa via mais técnica, né? E a gente vai para uma via de concepção, de estar seguindo mais o que o instrumento tá indicando para você. Enfim, no geral é isso. Acho que a importância do bocal, ou de qualquer um desses outros utensílios que a gente tem, burp, upsound, big buzz, conexão, é essa, é você tocar de uma maneira fluida e igualar a forma de assoprar, eliminar quebras, enfim. Muito legal, Luca. Esse é um assunto muito instigante, né? Eu gosto bastante. Eu sou que nem você, sempre que tem uma novidade, assim, algum aparato novo a respeito, né, de buzzing, eu procuro ter acesso. Tô gostando bastante do B-Buzz, faço todos os dias, né? E esse assunto é um assunto que dá pra gente fazer um encontro só sobre buzzing, né? Porque são muitas dúvidas, né? E gostei muito do que você falou. Luca, aí, e qual seria o próximo passo da sua rotina? Cara, então, aí é o que eu disse, né? Aí dependeria. Hoje, agora, eu ia pegar e ia fazer um ciclo, algo do tipo assim. Eu não consegui tocar os últimos 2 dias, minha boca tá meio estranha. Eu ia pegar e ia fazer um ciclozinho ali, de boa, só um cromáticozinho, para sentir um pouco a boca nessa região, tal. Também tem algo que é importante dizer, depende muito do que você está buscando também com o instrumento. Então, ou seja, a partir do momento que você entende o que você está querendo melhorar ou que seu professor te indica, você pode selecionar um exercício ou outro que te propicie caminhar dentro dessa linha mais facilmente. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que, para mim, é complicado, e realmente essa região média do Dó, Si, Lá bemol, que é uma região meio desconfortável para mim. Se eu começo o exercício nessa região, eu estou começando ele numa região desconfortável para mim, que eu vou ter que... não vou conseguir usar o meu ar da maneira mais eficiente possível para eu conseguir fazer esse exercício. Eu vou estar tentando
fazer o negócio sair. Então, às vezes, eu vou mudar um pouco a boca, eu vou fortalecer um pouco mais alguma outra região para o negócio sair. Do contrário, se eu começo, por exemplo, uma quinta acima, no sol, eu já vou fazer o exercício com a boca na máxima eficiência e utilizando o ar da maneira correta. Então, esse tipo de situação é algo bem peculiar, particular de cada pessoa. A gente precisa se entender o que a gente está buscando para a gente conseguir se colocar, né, exercícios que facilitem o nosso desenvolvimento. Então, isso é um insightzinho só para deixar claro. Então, eu faria esse do ciclos agora. A gente pode fazer. E eu também... Tem algo que eu gostaria depois de comentar. A gente falando sobre essas coisas, sobre a eficiência do ar, a maneira de soprar e tal. Tem uma parte um pouco mais conceitual sobre características ou, enfim, especificidades do ar que a gente tem que controlar para a gente conseguir tocar. Algo bem interessante, eu demorei para entender isso a partir da explicação do Will, porque demorei para entender o que o Will dizia, né? Mas a partir de um certo momento, quando ele começou a se fazer entender melhor, a gente foi entendendo o que ele estava querendo dizer sobre isso. Aí eu cheguei a conversar com ele um pouco melhor, me aprofundei nesses conceitos também. E aí acho que seria bacana a gente comentar sobre. Mas a gente pode fazer o ciclos agora, se vocês quiserem. Para a gente não deixar de tocar, né? Ótimo. Vocês que sabem. A pergunta que eu iria fazer, Luca, era justamente essa, né? Eu acho que você se referiu àqueles 3 elementos que o professor Will sempre fala, né? Da quantidade, a velocidade e compressão. Sim, Né? exato. Então, era justamente essa pergunta que eu ia te fazer, que já tinha preparado. Eu posso falar um pouco mais sobre isso, se você quiser. Quer que eu fale agora? O que você acha melhor? Se você quiser fazer o exercício dos ciclos agora e deixar para falar um pouco depois, como você acha Vocês melhor? querem tocar? Eu não sei. É que por mim, se vocês quiserem tocar, a gente faz. Se não, se vocês querem ouvir um pouco mais coisas conceituais, explicações, eu vou embora também. E aí? O que vocês preferem, galera? Vocês. Particularmente, eu gostaria de ouvir um pouco mais sobre as ideias. Se a gente puder mesclar um pouco entre ideia e tocar, a gente tá falando. E aí? Eu queria os dois. Os dois, né? Mas então, faço o quê? Toca um pouquinho? Pra vocês tocarem um pouquinho? Vamos fazer esse exercício e depois eu explico. Bora. Beleza, vamos embora. Eu vou começar na mesma região que está escrito, para facilitar para quem está acompanhando. Igor, Ei, sim. queria como dar um zoom aí? Opa! Ficou show. Beleza, Luca. Beleza, vamos lá. Desse daqui, existem algumas versões aqui, né, desse exercício do Will. Cada vez que ele faz alguma coisinha diferente, é completo novo, e aí a gente fica meio perdido. Geralmente eu faço, ó, essa linha, depois eu vou para essa, e aí eu vou para essas duas aqui, para finalizar. Essa daqui, essas duas finais, tá? Essas do meio aqui eu costumo não fazer. Eu vou fazer hoje para não complicar, para não ficar, para a gente seguir certinho o que está aqui, tá bom? Vamos lá. A mesma coisa, sempre os exercícios do Will, todos são construídos de forma que eles começam na pausa, ou seja, você começa respirando. Então, você tem que fazer esse ciclo de ar acontecer. Terminou esse dó? 4 tempos, leva ele até o final, respira mais 4, manda ver nos próximos compassos aqui. Beleza? Só uma pergunta. Bora. Trompa pá? Oi? Trompa pá? Trompa pá ou trompa si? Pode ficar a seu critério. Pode mesclar se quiser, enfim. Não precisa selecionar uma, não. Vamos lá? Então a gente começa com frulato, isso aqui é fluta tonga, é frulato. Air pulse aqui, o que ele quer dizer? Para você não atacar, tá? Para não fazer tararara, direto só com ar, beleza? Vamos lá. Por que é só com ar? Isso é importante dizer. Muitas pessoas confundem a articulação, ou seja, o atacar, né, articular a nota, com o início da nota, com a iniciação da nota. A língua é um elemento caracterizador da nossa articulação, e ela não é o elemento por si só que faz o som acontecer. Então, quando você utiliza o ar para você iniciar as notas, você não está se utilizando de uma espécie de bengala com a sua língua para você iniciar tal. Até tem pessoas que desenvolvem até um tipo de artifício de começar a nota com a língua em cima. Tá,
tá, a nota começando a partir da língua de cima. E o contrário deveria acontecer, ou seja, está embaixo, ela sobe e só para atacar. Tá, tá, e não aqui em cima segurando e soltar ela, tá? Então, quando você faz exercícios do tipo assim, utilizando direto o ar, você está se desafiando ou está indo por esse caminho de conseguir utilizar, de entender, tomar consciência de que o ar é o que vai produzir o som e não sua língua. Vamos lá. Frulato. 1, 2. 1, 2, 3, 4. Respirou. Expirou. Beleza. Aqui continuam as outras articulações, enfim. Para quem já teve contato com o método, sabe como ele funciona. E aí, a partir daqui, a gente vai indo em terças menores para a gente poder continuar fazendo os exercícios, tanto para cima quanto para baixo, tá? Eu acho que é mais interessante, eu não sei, acho que é mais interessante, ao invés de a gente ficar fazendo aqui, de eu explicando esses exercícios, vocês não acham? Porque muitas vezes senão a gente vai ficar fazendo, eu já expliquei, por exemplo, algumas coisas, eu posso tirar uma dúvida ou outra, se vocês tiverem, a gente pode ir, por exemplo, por um outro exercício, para vocês irem entendendo os conceitos e o porquê desses exercícios. Porque só fazer o exercício, geralmente a gente só faz. Vocês não acham? O que vocês acham? Eu acho super interessante, Luca, isso que você propôs. Por mim, ok. Sim? Beleza, então vocês entenderam o conceito desse exercício, tá? Esse exercício, quando a gente faz geralmente exercícios em cromáticos, e aqui a gente está fazendo uma série de ciclos de terças menores, eu falei maiores lá, uma série de ciclos em terças menores, a gente está sempre cuidando da nossa posição de estabilidade na forma geral da embocadura. Então a gente vai trabalhar regiões distintas e o Will ele gosta bastante, ele aconselhava bastante sempre utilizar isso para aquecimento. Por diversas vezes ele bota isso para aquece assim, a gente vai fazendo, aí depois pega lá uma terça menor acima, uma terça, vai para baixo, aí ele fala, pronto, querido, agora você é aquecido, toda a região de tonta. E isso acontece, né? Você vai, uma fluência que você pega aqui, utilizando diferentes tipos de articulações, utilizando bastante frulato, fluência de som, fluência de ar, e quando você vai passando em cromático assim, você não sente tanto. Quando a gente começa a utilizar já exercícios com intervalos maiores, né, de terças, de quinta, você já está trabalhando a flexibilidade de uma maneira diferente, você já está pushing, né, a sua musculatura, né? Então já exige um pouco mais de força, de tudo isso e de eficiência no ar. Aqui você não te exige tanta eficiência na maneira como se jogar o ar. É o mesmo conceito que eu falei com vocês lá atrás sobre quando eu começo eu fazer nota longa. Por incrível que pareça, você fazer uma nota longa de uma forma adequada, com um bom som, relaxado, ela expandindo no ambiente, com bastante ressonância, ela é mais difícil do que você fazer esse exercício aqui. Porque aqui você só vai soprar e vai mudando as notas, o exercício vai fluir. Tá? Então esse é o conceito. De repente você começa com um exercício assim, que vai fazer o seu som fluir, e aí depois que o negócio estiver fluindo melhor, o ar estiver saindo de uma forma mais eficiente, você vai para a nota longa, que é aí que é o bicho pega, que você tem que ter muita concentração. Muita gente despreza, né? Ou nota longa, ou acha, que negócio chato, cara, mas é essencial praticar, e se você pratica da maneira correta, com o pensamento correto, ela vai fazer você evoluir muito rápido. Uma coisa que o Will sempre comentava é que um dos principais estudos para flexibilidade é a nota longa. E quando ele falou isso, eu não entendia isso, né, nas primeiras vezes que ele foi falando. Aos poucos eu fui entendendo. Oi? Tá. Aos poucos eu fui entendendo que ele queria se referir a isso, a questão da estabilidade
da musculatura, para você precisa de uma estabilidade forte, né, para você conseguir tocar uma nota longa, e da questão da fluência do ar, da eficiência na maneira como você está jogando o ar. Então, para você fazer uma nota longa, bonita, com crescendo e diminuindo, você precisa disso. Você precisa de estabilidade na evocadura, você precisa jogar o seu ar de uma maneira eficiente, e ele precisa estar relaxado para que as coisas fluam e aconteçam bem. Isso é o que você precisa também, é o mesmo princípio da flexibilidade, de uma forma geral, né? Lógico, daí quando você está tratando de flexibilidade, e principalmente quando a gente pensa em termos de registro, a gente vai ter que ter uma eficiência a mais aí para entender em termos de compressão do ar, a forma como você vai jogar o seu ar, a mudança, né, na forma de emitir o som, de emitir o seu ar para dentro do instrumento, na região aguda e grave. Mas é o mesmo princípio básico de estabilidade, enfim, de naturalidade, eficiência de ar. Tá? Vamos lá. E aí? Alô, alô, alô? Opa! Estão aí? Estamos Beleza. aqui. Então, tá bom. Alguma pergunta? Senão eu vou falar um pouco sobre as 3 características do ar agora. Bora? Vamos lá, Bora, então. vamos lá. Então, o Will sempre comenta, né? Tem outras linhas outras metodologias que vão para esse mesmo sentido, sobre essas 3 especificidades, 3 características do ar que a gente tem que controlar para a gente conseguir tocar melhor o instrumento, né? O Igor já comentou aqui, vocês já devem ter ouvido falar, o Will também falar, que é a velocidade, compressão e a quantidade. Aos poucos, eu estou pensando sobre isso e eu tenho entendido que talvez tenha uma outra ainda, que ela importa tanto quanto essas, né? E eu estou para conversar com o Will sobre, para entender se ele acha que talvez ela esteja embutida nessas outras. Eu já falo com vocês. Ou se ele acha que essa realmente poderia ser uma outra. A primeira delas, geralmente eu gosto de comentar, é a velocidade. Quando a gente pergunta, então, o que a velocidade interfere no instrumento quando a gente está tocando, qual é a ocorrência direta da mudança de velocidade no nosso ar, no instrumento, geralmente as pessoas respondem, tem uma resposta errada, né? Ou tem um entendimento errado sobre isso. Vocês já tiveram contato com o Will, vocês devem saber. Mas quem não teve, para vocês, quando a gente muda a velocidade do ar, quando a gente sopra com mais velocidade, ou quando a gente sopra com menos velocidade, o que a gente está mudando diretamente no nosso som, no nosso tocar? Ó, não vale o Beethoven responder, nem o Daniel. Vamos lá, gente. Ninguém quer responder? Ninguém quer responder? Poxa vida. Vou ter que sortear alguém aqui, vou sortear alguém aqui para responder. Ana Paula, por favor, Ana Paula. Você foi sorteada. O que você acha? Respondendo a pergunta do professor Luca. Ana Paula, tá por aí? Cadê a Ana Paula? Tô achando a Ana Paula não. Ah, Ana Paula Mello. Opa. Repete de novo, professor, a pergunta. Beleza, a pergunta é a seguinte. O ar, né, em termos de ar, a maneira como a gente muda a nossa velocidade assoprando no instrumento, ela vai alterar o quê quando a gente muda a velocidade? Quando a gente assopra com mais velocidade, a gente vai estar... O que vai acontecer? Tá cortando pra mim, eu não tô conseguindo entender. Tá cortando ela. E aí, José? E aí, Pierre? Aí. Rapaz, tem muita coisa, viu? Tenta experimentar Eu com a começo trompa. dizendo que a afinação é uma das primeiras coisas que a pena. Pega com a trompa aí, o Daniel falou uma coisa legal. Pega a trompa aí, Experimentar aí com a trompa. assopra com mais velocidade, depois assopra com menos velocidade. Aí me fala o que mudou. Força, amplitude do som. Amplitude do som, é isso aí, é dinâmica. Quando a gente pega um instrumento, a gente responde certo. Mas quando a gente não pega o instrumento, a gente só pensa, e principalmente quando a gente acaba pegando um pouco de resquício do que a gente vai ouvindo em uma aula ou outra, principalmente, eu tenho sempre uma frase ou uma linha de pensamento, que é aquela, né, que quem conta um ponto, aumenta um ponto, mas principalmente aí, em termos de técnica, de maneira de se tocar um instrumento, o que acontece? Imagina, cara, 50, 60 anos atrás, o cara aqui no Brasil não falava inglês direito,
aí vai ter uma aula, de repente, com alguém lá da Europa que também não fala inglês direito, aí ele vai entender uma coisa que o cara está falando e fica aquela loucura. Aí no final fica uma mistura de conceitos que não são tão precisas no que elas se propõem a resolver. Então, essa questão da velocidade é uma delas, né? Muitas vezes a gente fala para a pessoa, sopra, sopra, fala para o aluno, sopra, vai para o agudo, sopra, sopra. O cara fica soprando igual louco para ir para o agudo. Só que não é exatamente você soprar igual louco que vai fazer você tocar agudo, né? Você tem que ter... você tem que entender exatamente o que te faz tocar esse agudo e não simplesmente o soprar mais que vai fazer você tocar. Certo, a gente falou sobre a velocidade agora, e a ocorrência dela direta no seu tocar é a mudança da dinâmica, a mudança da intensidade, né, no som que você está se propondo a fazer. Geralmente as pessoas acabam respondendo que a velocidade ela tem uma inferência na questão do registro do instrumento, ou seja, quanto maior a velocidade, mais agudo eu toco, quanto menor, mais grave eu toco. Esse é um pensamento até certo ponto correto, porque você tocar agudo, você precisa de mais velocidade. Mas não é a maior velocidade que vai fazer você tocar agudo. O que é, então? Quem quer arriscar? Pergunta valendo 100 milhões de dólares, hein? Quem arrisca? É a compressão. E quando eu falo geralmente isso, é a compressão que vai fazer você conseguir entender a forma correta de colocar o seu ar nos diferentes registros. Logo vem a pergunta, mas que diabo é isso e como que eu faço isso, né? Como que é compressão? É meio abstrato pra gente, né? Você fala, você tem que ter mais compressão pro agudo. Tá, mas e aí? O que é isso efetivamente no meu tocar, não é? O que vocês acham que é e como vocês ativam isso? A resposta não é fácil. Quem se arrisca? Eu já falei que não é fácil, o pessoal ficou com medo. Estou sentindo falta de ouvir os alunos, né? O Renato, Marcos, Ana Paula, o Felipe Santos, que está com a gente há pouco tempo. Vai lá, Renato. Vi que você abriu o microfone. Não estou fazendo força, né, para a compressão. Renato, pelo menos para mim, não consegui te ouvir. Deu para entender nada. Não consegui entender nada também. Renato, pode repetir, por favor? Renato. É assim, porque não pode fazer força com a bocal, né? Como que faz, então, para dar essa compressão? Tá, aí a compressão não é a mesma coisa que pressão, tá? Eu não estou falando em termos de pressão de socar o bocal na boca. Mas aí em termos de compressão, é na maneira como você está soprando, né? Na maneira como você está colocando o seu ar para fora do seu corpo, dentro do instrumento. É um conjunto de fatores que faz com que você consiga ativar essa compressão. Ele começa no seu abdômen. E aí, quando eu digo isso, eu não digo para você ativar o abdômen, mas ao contrário, para você esquecer dele, para você relaxar ele. Então, essa parte de baixo aqui da barriga, ela tem que estar bem relaxada, tá? Para você conseguir... é o início da ativação da compressão. Ah, tá, mas para eu ter mais compressão, tem que relaxar o abdômen? Sim, porque a partir do relaxamento do abdômen aqui, você vai conseguir ativar o seu diafragma. E aí, a gente entra na mesma história que eu estava falando ali atrás, né? Há muito tempo atrás, alguém deve ter falado assim, para outro alguém aqui no Brasil. Meu filho, quando você quiser tocar bem, você tem que usar o apoio diafragmático. Aí fica a minha tela aqui, ó. Oi? Só que a internet não. Acho que tem alguém com o microfone É aberto. o Leonardo. É o Leonardo. Oi? Beleza? Beleza. Pode Tá me continuar, ouvindo? por favor, Lucas. Sim, por favor. Tá. Beleza. E aí, um tempo atrás, alguém falou assim, meu filho, para você tocar bem, você tem que ter um apoio diafragmático, né? Você tem que usar o diafragma para se apoiar. E aí, não sei como isso virou. Empurra a barriga para fora, o máximo que você puder, até quase você ter uma úlcera aqui. E os pessoal fica empurrando a barriga para fora de uma maneira desproporcional até, né? Utilizando esse apoio, assim... Na verdade, não é um apoio diafragmático que a pessoa está fazendo, é um apoio abdominal, né? O cara está empurrando essa parte aqui de baixo mesmo, né? Do estômago para fora, né? Beleza. Dentro desse conceito que eu estou passando aqui para vocês, a gente pensa em tomar consciência do diafragma para depois passar a usá-lo para suporte do fluxo de ar. Como isso vai acontecer? O primeiro exercício é o seguinte. Você vai pegar aqui onde tem a união das suas costelas, você vai colocar 2 dedos aqui,
onde você está unindo, e você vai fingir que está tossindo. Assim mesmo. E vai ver que mexe, ó. Tá? Todo mundo conseguiu perceber? Esse é o diafragma. Ó, vou botar aqui. E aí o que acontece? Eita, esses pulmões aqui estão meio estranhos, né? Mas tudo bem, vocês estão entendendo o conceito. Beleza, o diafragma ele fica aqui embaixo, onde eu acabei de falar para vocês. E quando você expande o diafragma dessa forma, né? Ele está virando uma bolinha. Então ele tem um formato mais delgado, mais achatadinho assim. Mas quando você expande ele dessa forma, ele vai assumir isso daqui, ó. E fazendo isso, o que está acontecendo? Ó, ele está pegando uma parte do pulmão aqui, tá vendo? O pulmão, gente, a gente também tem que ter essa consciência de que ele não é uma coisa chatada aqui dentro da gente, tá? O pulmão, ele funciona como se fosse uma bexiga. Muta aí, ô Igor, muta aí, que senão... Eu podia ter arrumado o quarto, Diabo, pra mim, pra poder ter aula no... Mas não tem outro lugar. Leonardo, você pode, por favor, desligar o seu microfone? Eu não estou conseguindo mutar aqui, não sei porquê. Ué, você me deixou como... Leonardo, você está escutando a gente? Se você puder desligar seu microfone, por favor, que eu não estou conseguindo te mutar. Beleza. Tá. Ativando, então, o diafragma dessa forma, como eu falei, a gente está aí pegando uma parte do pulmão. O pulmão, como eu estava falando, ele é como se fosse uma bexiga. Então, quando a gente tem aí o diafragma empurrando o pulmão dessa forma, né, a gente tem como se tivesse uma bexiga empurrando, dando um suporte para ela aqui embaixo. O ar, ele entra de cima para baixo no pulmão, ele vai encher primeiro a região de baixo do pulmão. Logo, se o diafragma está empurrando essa parte, ele vai estar auxiliando você a manter esse suporte do fluxo de ar em direção para fora do seu pulmão. Isso faz total diferença na maneira como você pensa em assoprar para dentro do instrumento. Ou seja, se o seu diafragma está ativo dessa forma, você está emitindo o som, emitindo o seu ar para dentro do instrumento de uma forma natural, apoiada, suportada pelo diafragma. E não mais você vai precisar empurrar o ar para fora de você para que ele saia. Porque ele já está tendo um suporte necessário, ou seja, ele vai sair para fora do seu corpo de uma maneira mais natural, de uma maneira mais pura, ele vai fazer com que o seu som ele expanda e tenha mais ressonância. A gente pode... É a diferença entre empurrar... Eu não sei se vai dar para ouvir aí no Zoom, mas é a diferença entre empurrar uma nota assim, ou seja, empurrando, e você deixar sair. Não sei se deu para perceber a diferença. No ao vivo dá para perceber bem a diferença em empurrar. Você deixa a nota tensa, parece que ela está fazendo algo assim, e na outra forma não, ela está saindo de uma forma natural. Isso vai fazer você ter mais ressonância, expandir, o seu som vai chegar muito mais longe, tá? Então tá, a gente está falando tudo isso por quê? Por causa da compressão. Então, relaxou o abdômen, ativou o diafragma, aí o próximo passo é relaxar a garganta, para ela estar aberta, e você conseguir manter uma certa forma aqui dentro. E aí a gente vai para a parte interna da boca. Essa parte da garganta aqui, muitas pessoas tocam fazendo assim. Isso vai acontecer, via de regra, porque você já está com uma tensão prévia no seu abdômen, primeiro, antes de estar aqui no pescoço. Então, relaxando o abdômen, você já vai auxiliar bastante a você tirar-se da garganta, tá? Relaxou o abdômen, ativou o diafragma, a garganta está relaxada, chegamos para a parte interna, aqui na boca. Aqui, o negócio vai funcionar mais ou menos dessa forma. A gente tem aqui os nossos lábios, os dentes estão aqui. Calma aí, não vai dar. Deixa eu apagar esse troço aqui. Apagar tudo isso aqui. Vocês estão me acompanhando, gente? Se eu estiver falando muito rápido, falando isso aqui, vocês me avisem que geralmente eu desembesto a falar, hein? Estamos sem, Luca. Tá ótimo. Beleza. Ó. Tá, aqui você tem os lábios, aqui tá o bocal. Entenderam, né? Dá pra entender, né, gente? Pelo amor de Deus. Aqui, ó. Beleza. Aqui a gente tem uma parte aqui. E aqui a gente vai lá. Ainda bem que você toca a trompa, hein? Beleza. Ó, vamos lá. Aí aqui, a nossa língua, em teoria, ela vai ficar aqui, ó, relaxada aqui, com a ponta aqui nessa parte, tá?
relando no dente de baixo, aqui, ó. Mas relaxada ainda, pensando numa forma de ó. Ó. E a ponta, ela não sai daqui. Esse que eu chamo de posição fundamental da língua. A ponta sempre encostada aqui. E quando você for articular, você sobe ela e rela ela aqui no palato. É importante dizer que não é no dente e não é relando no dente. É um pouquinho mais para trás, no palato. Onde seria o natural dela, o seu standard, sua maneira standard de tocar. Obviamente, se você está pensando em fazer uma articulação super pesada, martelato no grave, você vai ter que trazer essa articulação um pouquinho mais para cá. Às vezes até tem gente que rela no dente. Se der certo, tudo bem. Se não ficar estralado, beleza. Mas se não, via de regra, não relar no dente e ficar nessa região um pouquinho mais para trás. Outra coisa também é não pegar na região do céu da boca, atrás do palato, que daí isso também está gerando tensão e anasalamento. Tem gente que acaba fazendo isso também, principalmente no começo do estudo, tá? Tem um microfone aí. Beleza. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Aí o que acontece depois disso? A gente está falando de compressão. Relaxou o abdômen, ativou o diafragma, relaxou a garganta, a língua, a ponta dela está aqui. Agora aqui o dorso dela vai se movimentar para cima e para baixo. E sabe o que a gente sempre ouve falar em A, E, I, para tocar, vocalizar essas vogais no instrumento? Então aqui a gente está ressignificando isso de forma que a gente mantendo a mesma forma, ou seja, a nossa ponta da língua está aqui, a nossa garganta está aberta. Quando você move somente o dorso da língua e tua atenção está somente no dorso da língua para falar o A, E, I, você vai conseguir manter o mesmo timbre em registros diferentes. O que acontece se você não tem essa mesma forma e você vai tentar fazer A, E, I, aí você vai tocar dessa forma A, E, I, e fechando para o agudo. Se você fecha a sua garganta e você anasala dessa forma o I para o agudo, aí você acaba espremendo o som. Você não vai conseguir ter uma fluência tão boa no agudo. Então, por isso é importante você manter essa forma inicial, central, homogênea entre as regiões. Tá? O vocalize aqui, então, no caso, ele é centrado no dorso e nesse movimento vertical do dorso da língua. Beleza? Beleza. Tudo isso, estando consciente e automatizado, que é o principal, ou seja, não forçar esse tipo de movimento, mas automatizar esse tipo de movimento, a gente chega na última parte do que é a compressão. E aí, eu pedi para vocês pegarem o instrumento e vocês fazerem um teste junto comigo. Deixa eu descompartilhar aqui. O teste é o seguinte, o exercício que vocês vão fazer. Vocês vão tocar uma nota, pode ser uma nota na região média ou sei lá, grave. Pode ser um dó, pode ser um fá. Vocês vão tocar essa nota, vocês vão afastar o bocal, vai continuar soprando como se estivesse tocando, só que vocês vão direcionar o sopro para baixo, para o queixo, e vai encostar o bocal de novo aqui. Ou seja, vai fazer... E vai encostar de novo. Vocês vão me falar o que aconteceu. Vai lá, pode testar. Eu não vou fazer aqui para não influenciar. O que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Aconteceu nada? Você tocou uma nota, continuou soprando, assoprou para baixo, encostou de novo o bocal. Só encostou. O que aconteceu? Bora lá, gente. Respondam, por favor. Boa noite. Aconteceu alguma coisa? Oi? Sim. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Leonardo. Amigo, desculpe aí, tá? Inicialmente deu um probleminha aqui comigo aqui. Ok? Beleza. Eu estou iniciando hoje o Zoom, nunca tinha usado. A experiência que eu tive aqui que interrompeu meu som. Interrompeu o seu som? A vibração do lábio. Ah, não, mas não é para manter a vibração do lábio, é só para manter o sopro, o ar. Ou seja, está tocando, e encostar de novo. E aí, o que acontece com o som? O que acontece com a nota? Comigo aconteceu isso. Com vocês aconteceu isso? Olha, vou mostrar o que aconteceu comigo. Com mais alguém aconteceu algo similar ao que aconteceu comigo? O meu interrompeu. Interrompeu o quê? O que interrompeu? Você continua soprando?
o som. Você continuou soprando? Não. Quebrou. Não. Olha, assim, primeiro, não precisa soprar. Não precisa soprar tão forte. Sopra tranquilamente. E só encosta, sem forçar nada. Deu certo? É, eu senti que o som subiu. É isso aí. Sobe o tom? Aí, Tá. subiu. Subiu, beleza. Você forçou para ele subir? Você fez algo de diferente ou você só encostou? Só encostou. Tá, esse é um dos princípios da compressão, tá? Ou seja, quando você direciona aí para baixo o seu som, o seu sopro, né? Você está terminando de fazer todo esse processo que a gente está conversando até agora, de compressão. Então, a partir da conscientização corporal de cada uma dessas etapas, você vai entender como funciona a compressão dos diferentes registros do instrumento. Cada nota ela tem como se fosse uma espécie de casinha e para o sopro ideal dela, né? Ou seja, se você está pensando em um dó, está pensando no sol, está pensando no mi. Então, ela tem como se fosse um lugarzinho certo dela de assoprar, né? Isso precisa estar bem claro e também consciente para você conseguir entender a forma de assoprar com mais ou menos compressão, dependendo da região que você está. Enfim, o efeito colateral de uma compressão ativa é a velocidade do ar mais alta, mas não é a velocidade mais alta que vai fazer com que você tenha compressão para você tocar o agudo. O enfoque é diferente. Isso faz total diferença na hora de você entender como tocar um agudo, por exemplo, no piano, fazendo um piano, e ainda assim você continuar tendo compressão e qualidade. Deu para entender? Legal? Sim. Dos três aspectos, eu acho que a compressão é o aspecto que necessita de mais explicação, né? Eu acho que é o que mais as pessoas têm dúvidas. Particularmente, dos três, é o que, antes dessa aula de hoje, com você, Luca, era o que eu mais tinha dúvida. Se eu entendia, mas parecia que sempre faltava alguma coisa, assim, para eu conseguir explicar esse conceito para alguém. Acho que agora eu vou ter mais subsídios, assim, mais informações. É difícil porque ele é até certo ponto ele é abstrato, né? Você fala para alguém, mais compressão, mas o que eu faço? Exatamente. Aí você fala pro cara, assopra mais rápido, o cara entende. Assopra mais quente, o cara vai tentar ali, né? Então, enfim. Mas para muitas coisas, isso daí é uma tentativa de uma teorização do que é uma compressão. Mas para muitas coisas a gente acaba utilizando de artifícios ou de analogias abstratas para a pessoa entender. Como eu estava usando antes, ou seja, assopra pensando que tem uma bolinha aqui na frente, você vai fazer ela girar. Assopra pensando que tem uma bola de ar quente, você está empurrando ela aos poucos. Assopra, enfim, de maneiras diferentes para você fazer uma pessoa caminhar numa direção ou outra na maneira de soprar, né? Luca, em cima disso, em cima da compressão, você acha que o espaço entre o lábio superior e o lábio inferior influencia também na compressão? Pode facilitar ou não para tocar agudo? Que eu já ouvi trompistas falarem isso. Pensa em diminuir o espaço entre o lábio superior e o inferior quando você for para a região aguda, por exemplo. O que você pensa sobre isso? Eu não penso especificamente na diminuição do espaço do lábio, porque o lábio em si ele vai estar sempre junto, mas eu penso aí especificamente na mudança da abertura dos dentes, da abertura dental, né? Essa abertura aqui. Agora, isso vai variar bastante, porque, por exemplo, o Stefan Dor, já vi algumas masterclasses dele, onde ele fala que para ele tocar piano, ele fecha o dente. Cara, isso não dá certo, assim, para mim, mas nem de longe, assim, fechar o dente para ir diminuindo a nota para ir pro piano. Mas é uma coisa que ele usa. Então, ele não usa isso para tocar agudo, ele usa para tocar piano. Mas é estranho. Então, acho que isso aí vai variar muito. De uma forma geral, quanto mais você conseguir manter uma forma que te dê homogeneidade em termos de timbre no piano e no grave e no agudo, é melhor, né? Obviamente, quando você está tocando para agudo, se você faz... mudando, né? Essa maneira de soprar, você vai mudar um pouquinho a posição do seu lábio, né? Mas, enfim, eu não sei se isso influencia tanto ou se isso está tão diretamente ligado à abertura e fechamento dele. Acho que é mais uma mudança de estrutura da formação do lábio aí na embocadura, né? Agora, fechar os dentes para tocar agudo é difícil, cara. Eu não sei se eu aconselharia, mas acho que é válido tentar.
né? Não funcionou muito bem, aí pode deixar. Querendo ou não, você abre a boca para tocar grave, mas eu não sei se você fecha ela para tocar agudo, entende? Então, para você ir descendo para o grave, você tem que abrir. Mas a partir do momento que você está numa região, já que você tem mais ou menos essa mesma forma, o interessante é você manter essa forma para a região aguda. Vai fazer com que você consiga não espremer. Acho que um dos maiores problemas que a gente pode encontrar, assim, alguém que esteja struggling, esteja com dificuldade, de modo geral, para conseguir subir para o agudo, seria essa, da pessoa tá tentando, tá espremendo, né, para ir para o agudo. Então ela gera tensão em vários pontos, né? Além de uma tensão física, ela tem essa tensão de apertar o vocal, ou de tentar soprar com a língua um pouco mais tensa, esse tipo de coisa, né? De repente fecha demais a boca. Acho que tudo isso atrapalha ao invés de ajudar a tocar agudo. Entendi. Luca, a gente infelizmente está caminhando para o final. Pois é. 7h20, né? A gente tinha combinado até 7h30, 7h40. Eu queria saber, assim, se as pessoas têm dúvidas, né? Perguntas gerais. O Vitor Hugo fez uma pergunta no reservado aqui para mim. Pelo que eu entendi, é uma pergunta bem específica dele. Ele escreveu assim: boa noite, por gentileza, pergunta ao Lucas se os dentes da frente separados atrapalham na embocadura. Obrigado. Pelo que eu entendi, ele tem os dentes separados e está preocupado com a embocadura. Acho que seria isso. Depende muito, né? De uma forma, assim, bem genérica, o que vai atrapalhar. Cara, é difícil dizer, algo vai atrapalhar, a não ser que ele esteja, por exemplo, cortando, que era o meu caso, que ele era tão para frente que ele batia no lado de cima e ele cortava a vibração, não dava para tocar. Agora, quanto mais a posição dos seus dentes elas forem perfeitas, mais dentro da teoria de como se tocar trompa você está. O que eu quero dizer com isso? Que a maneira como você posiciona o seu bocal aqui no instrumento, na tua boca, ela se relaciona com a formação da sua arcada dentária. Então, se você tem uma arcada dentária que de repente seus dentes façam isso, é normal que seu bocal esteja assim, direcionando para cá. E não vai ser normal que ele esteja aqui no meio, retinho, como está no livro. Entende? Então, talvez seja uma questão de adaptação ou de adequação que um professor pode olhar e falar alguma coisa para ele. Porque se o seu dente estiver muito aberto, passando um dedo aqui no meio, isso pode realmente não dar certo, né? Você não vai ter apoio aqui, talvez. Mas, enfim, é muito específico. De uma forma geral, não. Assim, é aberto. Quando era mais aberto, eu tocava também. Do Radovan é aberto, sei lá, mas um monte de gente aí é aberto. Eu não sei se atrapalha, não cravaria que atrapalha. Tem uma questão interessante a respeito disso, de arcada dentária, que é a seguinte: os dentes, quando eles estão num formato mais parecido com esse, deixa eu apagar tudo isso aqui. Eles estão num formato mais parecido com esse daqui, ó. Tá? Como se a arcada dentária da pessoa fosse assim, ou seja, mais reta aqui na frente. O que é normal é que a pessoa tenha uma arcada dentária mais assim, ó. Aqui ficou torto, tá? Peraí, deixa eu mudar para vocês entenderem. Vocês não vão entender nada. Caramba. Vamos lá. Aqui, ó. O que é natural é que a arcada dentária seja mais assim. Tá? Isso aqui é mais natural. Ficou exagerado aqui. Aqui seria uma coisa bem exagerada. Mas assim, geralmente isso vai facilitar para a pessoa tocar grave. Tá? E, geralmente esse formato vai facilitar para a pessoa tocar agudo. Isso é algo... seria o que ditaria a tendência natural da pessoa. Não que ela não vai conseguir tocar agudo assim, não que ela não vai conseguir tocar grave assim. Ela vai, mas o que a tendência natural da pessoa a partir da arcada dentária seria essa, tá? Só um comentário aí, porque como está falando de dente, é algo também interessante para a gente ter em mente. Então, às vezes a gente tem um aluno, ou nós mesmos, a gente está com dificuldade, de repente, alguma coisa ou outra, muitas vezes é por conta disso. Se tem alguma coisa para fazer ou não, é o que meu pai sempre fala, né? O segredo do talento é o estudo, né? O que traz talento. Então,
não importa o qual, se você tem essa ou essa daqui, você vai conseguir tocar a outra. Tem que realmente estudar, é direcionado para você conseguir. Você vai ter mais dificuldade, mas dá. Ô, Luca, eu achei muito interessante isso que você falou, porque às vezes o aluno, a pessoa, olha aquela foto, aquela embocadura de foto, ou então olha a embocadura do Stefan Dorr, da Sarah Willis, e, nossa, eu tenho que ter aquela embocadura, ou então o bocal exatamente no meio, só que cada um tem uma arcada dentária, né? Cada um tem estruturas mandibulares diferentes. Claro que tem conceitos, né? O Will fala muito disso, você pode falar melhor do que ninguém, né? Porque você estudou bastante tempo com ele. Mas eu acho que é um equívoco muito grande e é frequente, né? O aluno olha aquela embocadura de foto e, nossa, a minha embocadura tem que ser assim, tem que ser igual a da Sarah Willis, tem que ser igual a do Stefan Dorr, né? E às vezes aquela embocadura não é a mais apropriada para aquela pessoa, né? Exato. A gente tem conceitos gerais que são saudáveis, né? E sempre se a gente pega por amostragem, por exemplo, pega 100 pessoas que tocam bem, que você gosta de 100 pessoas ótimas. Aí você bota lá essas 100 pessoas, elenca elas e vê como é a embocadura delas. Se 80, 90 for igual, ou seja, eu vou querer tentar tocar com aquela embocadura e não com a dos 10 que é diferente, né? Então, esse tipo de coisa nunca pode também, a gente não pode perder isso também. Tem um norte, agora esse norte ele é adaptável para cada situação. Valeu, querido. Falou, Daniel. Obrigado. Luca, tem uma pergunta da Ana Paula. Ela escreve: quais são os exercícios que você pode indicar para quebra de embocadura da região grave? Bocal, bend, sabe, o bocal, qualquer exercício que faça aí bocal indo para essa região. Aí tem exercícios de bend, que o Will tem, é uma das páginas aqui, mas enfim, é um exercício que a gente desenvolveu já há um tempinho, que é, por exemplo, fazendo exercícios desse tipo, né? Ele vai auxiliar bastante. Exercícios de trompa natural são muito bons também. Fazendo escalas assim de trompa natural, aí fazendo com cada trompa, né? E passando de trompa em trompa, chegando até a região grave. Esses exercícios são ótimos para quebra. Qualquer exercício de bend que você tiver, no modo geral, ele vai te ajudar a melhorar a quebra, né? Outra coisa importante é você entender a maneira como se assopra nessa região e nunca deixar de ter aqui no lábio de baixo, de ter uma certa tensão no lábio de baixo, empurrando os dois lábios para dentro, assim, os dois lados, assim. Essa tensão aqui no lábio de baixo, ela é muito importante para você conseguir manter bem o grave. Geralmente a gente acaba não fazendo ela ou esquecendo, porque a gente vai tocar grave, a gente vai tendo uma tendência de relaxar, de abrir muito a boca, né? Então a tensão no lábio de baixo ela é importante, tá? Ok. Legal, Luca. O Felipe Santos levantou a mão. Por favor, Felipe. Boa noite. No caso, eu tenho uma dúvida sobre o bocal. No caso, o posicionamento do bocal. Porque tem professores que falam, não, você tem que colocar o bocal no centro. Aí tem uns que falam, não, o bocal mais para cima. Outro, não, um pouco mais para baixo. Aí eu tomei aula com alguns professores que falavam, não, mas para você ter um som aberto, bonito, você tem que botar o bocal um pouco para cima. E no caso, sua cara dentária é assim, é aquilo. Aí, no caso, eu tenho um pouco de dúvida nisso. Faz assim. Agora fala alguma coisa para ter ali para você. Como? Vira de lado. Fala alguma coisa aí. Oi. Agora fica aí. Ai caramba, deixa eu tentar congelar a tela dele aqui. Pronto. Abre a boca. E fecha. Mostrando os dentes. Abre. E fecha devagar. Fixei o Felipe aqui agora, vai ficar o tempo todo no Felipe. Eu tava nele aqui. Beleza, cara, ó, a primeira coisa que você vai fazer, você vai botar o bocal aqui assim, ó, no instrumento. Aqui na boca, assim. Aberto, como se você tivesse uma posição mais ou menos que você vai tocar.
Ele tem que relar no dente de cima e de baixo. Relou? Uhum. Tá. Você percebeu que o seu ângulo ele é bem para cima? Ele não é um ângulo... O meu ângulo é assim, ó. Vou tocar, é bem para baixo. O seu é assim. Ele está seguindo a sua arcada dentária, tá certinho. Então, ele tem que ficar aqui. Então, se você está tocando assim, assim ou assim, você está indo contra o que é natural para você. Então, o ideal é, coloca o dente aqui. Tá, entendi, é aqui. Aí, beleza, esse aí seria o seu natural. E se... Aí você tem que ficar atento e sensível ao ângulo do teu bocal, se ele está indo para um lado ou para o outro. Então, a maneira, quando você coloca ele aqui, ó, o meu ele vai ligeiramente para lá e para baixo, quando eu faço isso. Ó. Dá para perceber? Sim. Aí quando eu vou tocar, é justamente a forma como eu toco. Você percebe que é um pouquinho para baixo e um pouquinho para lá? Ou seja, eu estou seguindo o meu natural. E essa é a minha recomendação, que você siga o seu natural. A partir desse exercício que a gente acabou de fazer, você está encontrando o seu natural. Então siga isso. Tá? E aí agora a questão do posicionamento do bocal em si no lábio, idealmente, se você pegar aí 100 trompistas, tops, e você elencar eles, uns 80 deles vão estar tocando com o lábio para o bocal para cima do lábio vermelho e para baixo do lábio de cima e para baixo do lábio de baixo, tá? Então, ou seja, seus lábios dentro do bocal. Via de regra, isso pode funcionar também com lábio, com bocal na linha de divisão no lábio de baixo e costuma funcionar com um tanto considerável de pessoas, apesar que bem menor do que o outro, com o bocal batendo no meio do lábio de baixo, que a gente fala em bocadura inserida. Então, idealmente, se você quiser ir pela maior quantidade de pessoas que conseguem tocar trompa com melhor desenvoltura e pensar, bom, eu devo estar dentro dessa porcentagem primeiro. Aí você vai. Se não está funcionando, aí você busca outra coisa. Mas primeiro a gente tenta se colocar junto com essas 80%. Se 80% conseguiu tocar bem desse jeito, eu tenho que assumir que eu estou ali. E aí, se eu não tiver por algum motivo, eu busco outra forma, entende? Entendo. O Luca, no caso também, o tamanho do bocal influencia também? Influencia, mas isso é bem pessoal. Por exemplo, o Matias ele está tocando com bocal 18,5 com furo 4.3. Eu não consigo tocar com um bocal desse. E na época que eu estava lá, que eu estudava com ele, que a gente estava junto, ele estava tocando com 2 EM. Ou seja, uau. Cara, mudança é muito grande. E ele tá aí, tá experimentando, tá mudando. E acho que é normal isso. A gente pode sempre ir buscando alguma coisa ou outra que esteja funcionando pra gente. Você pode adquirir uma expertise em tocar com bocal menor e também adquirir uma expertise em tocar com bocal maior. No caso, faz 10 anos que eu toco com furo 4.0. Para mim é muito difícil sair do furo 4.0. Muito, muito. Eu entendo como colocar o meu ar para dentro do bocal de forma que eu consiga produzir, eu construir o meu som a partir da pressão contra que o furo 4.0 me dá. Então eu engrandeço o meu som com essa pressão contra. Ao contrário, por exemplo, do meu pai, com o furo 4.0, ele não sabe o que fazer. Ele sopra ali e o negócio fica travado. Ele precisa de um furo. Ele está usando furo 4.8, sei lá o furo que ele está usando. Ou seja, ele precisa de um tubo lá, grande, para ele soprar e construir o som dele. Então, vai da forma como você estiver construindo o seu tocar também, tem essa. Entendi, só isso, obrigado. Valeu. Legal, valeu Felipe, obrigado pela pergunta, muito interessante. Gente, alguém tem mais alguma pergunta? Preciso liberar o Luca daqui a pouco. Eu tenho uma pergunta. Vai lá, Raine. Uma pergunta. É uma pergunta que eu não sei muito bem se ela é relacionada à quebra, mas para mim ela se apresenta como se fosse. Há um tempo eu mudei de instrumento e tipo assim, tô tendo um problema em uma certa região de troca de notas específicas nesse instrumento. E não é eu já pensei que poderia ter sido alguma quebra adquirida, até porque eu nunca pesquisei nada sobre isso, que eu não tinha sofrido com isso ainda. E aí eu pensando que fosse essa questão de quebra, né, bocadura e tal, tudo mais, eu fui vendo que a mudança de notas foi muito discrepante da trompa si bemol para a trompa em fá. E aí eu pensei que era questão de quebra. Eu faço também na trompa em fá, quando chega no dó grave, é a mesma discrepância. E eu fui estudar, peguei um outro instrumento para testar isso e vi que não é questão de quebra, realmente é questão do instrumento. E ainda eu estou tendo um pouco de dificuldade de fazer com que isso fique mais homogêneo. Tem algum exercício, alguma coisa que eu possa fazer para resolver essa questão do instrumento? Assim, Vou te falar uma coisa. Vou te falar o que eu faço. Eu troco de instrumento a cada 2 anos.
Cara, porque assim, mesmo que seja pela mesma marca, cara, porque vai mudar o instrumento, ele tem uma vibração, né? Se você bater assim na sua campana, você vai ouvir uma nota. Essa vibração, ela vai interferir na maneira como aquela região ela vai tocar, ou seja, a partir de qual série harmônica aquele seu instrumento ele vai apresentar um problema ou não. Então, se você tem duas Alexandras que foram construídas no mesmo dia, cada uma vai ter mais ou menos um tom diferente de vibração. E ela vai apresentar problemas aí de ser preso ou não uma nota ou outra. Então, eu acabo buscando sempre trocar de instrumento a cada uns 2 anos, aí 3 anos no máximo, para eu não sofrer de ficar buscando algo que não é quase impossível num determinado instrumento e no outro é facílimo e eu fico perdendo tempo. Ou ao contrário, esse instrumento é facílimo e na verdade eu estou achando que eu estou arrasando, eu pego outro instrumento e o negócio não está tão bem. Então eu gosto sempre de ter essa constância na troca. No modo geral, esses exercícios de bend, exercícios de eles vão servir para você manter essa forma ou conseguir tocar essas notas de uma maneira um pouco mais estável, né? Outro exercício muito bom é aquele fazendo no instrumento, né? Toca, frula, volta, frula, volta, frula, volta. Isso também te dá mais estabilidade e compressão. Você afina o tipo de compressão que você está jogando naquela nota. Também é bem legal. Ele auxilia bastante. Tudo isso auxilia. Mas, cara, se você pega outro instrumento e sai... O problema é que o que sai foi o vaso, né? Aí não dá pra trocar. Os que saem são o quê? Pegar e amarra. Não, então, eu fui e testei isso num Quasar, né? E saiu no Quasar, falei, não vou ficar com a Yamaha, né? Não, pô, testa umas outras trompas por aí e vê se acontece o mesmo com as outras trompas ou não. Enfim, é chato isso, é complicado, mas é da nossa carreira, né? Valeu, Rainer. Opa, fala, Luca. Valeu, obrigado. Não, pode falar, Igor. Não, Luca, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o seu curso, sobre a mentoria que você está desenvolvendo, né, para quem tiver interesse, né, como que funciona. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse projeto. Cara, eu abri, na verdade, vagas agora em julho, né? A gente está, acho que por volta de 40 alunos, e a gente está, durante 6 meses eu vou acompanhar semanalmente, eu tenho acompanhado eles em estudos, né? Então, semanalmente a gente estuda junto. Esse tipo de papo que a gente tem aqui, geralmente eu restringo ele a meia hora e o resto a gente vai estudar mesmo, fazendo um estudo, porque a gente já fez uma série de umas 6 aulas teóricas mesmo, aprofundando diversos assuntos, como a gente fez aqui, mas mais focado e dividido assunto por assunto. E a partir desse conhecimento que ele já tem sobre a forma como eu enxergo o tocar trompa, a gente pode ter uma parte bem prática que a gente faz semanalmente. Fora isso, eu acompanho eles também através de vídeos, eles me enviam um vídeo, eu dou um feedback no vídeo deles, como que eles estão fazendo e botando em prática o que a gente tem feito. E a gente estabelece objetivos para a gente, durante esses 6 meses aí, estar buscando, né? Alcançar ou chegar mais próximo desses objetivos. Eu não sei quando e se eu vou abrir vaga de novo, mas se eu fizer, vai ser ano que vem. Esse ano eu não abro mais vaga, não. Provavelmente não. Mas é isso, tem sido uma experiência bastante legal. Todas as aulas a gente grava, eu estou colocando tudo numa plataforma, o pessoal pode acompanhar, eles revêm. Nossa última... eu também... a ideia não é ficar só em coisas que se referem à trompa, ao desenvolvimento da trompa como um todo, mas o desenvolvimento de nós mesmos como seres humanos. Eu estudo diversas áreas do conhecimento, inclusive a área de aprendizagem, como a gente aprende, estudo teologia, estudo sobre marketing para entender do que as pessoas gostam, como elas gostam das coisas, tudo para entender sobre pessoas no modo final, né, no modo geral. Estudo sobre filosofia, enfim, para a gente poder se entender e entender os outros. E numa aula passada, no caso, a gente fez uma aula muito bacana sobre estilos de aprendizagem, onde a gente traçou perfis diferentes e o que cada um desses perfis necessita para conseguir aprender melhor, né? E, então, a partir desse traço de personalidade, assim, desse elencar, né, ou colocar lá a construção de persona, os alunos também conseguem se autoproporcionar atividades, exercícios, recursos que estão de acordo, né, em linha com o que faz com que ele evolua melhor e mais rápido. E também serve muito para quem quer ser professor, enfim, né? Eu acho bastante interessante esse tipo de estudo. Então, a mentoria ela não fica só na trompa, ela expande um pouco para te formar em outras áreas também.
É uma mentoria para a vida, né? Não só mentoria trompística, né? Muito bacana, É. Luca. Então, gente, fiquem atentos aí quando o Luca lançar a próxima turma, né? Ele disse que talvez no ano que vem. Então, fiquem atentos. Gente, alguém tem uma última pergunta para eu agradecer imensamente ao Luca? Se alguém tiver, esse é o momento. Alguém abriu o microfone. Pierre, vai lá, Pierre. Faça a última pra gente. Opa, só agradecer. Legal. Luca, fantástico, cara. Muito obrigado. Assim, com certeza, quando eu pensei, né, nesse projeto, quando eu propus o projeto na UFG, você com certeza foi uma das primeiras pessoas que eu pensei em fazer o convite. Né? Te admiro muito como trompista, sem Legal. qualquer tipo de demagogia. Para mim, você é um dos principais trompistas e professores de trompa. Né? Hoje ficou muito claro para todo mundo a riqueza de conhecimento que o Luca tem, né? Com todas as explicações bem fundamentadas, né? Porque não é só fazer, mas explicar como fazer. Então, Luca, te agradeço muito, muitíssimo obrigado por ter, né, cedido um tempo na sua agenda. Eu sei que você é um cara que não para, que faz muita coisa, acompanha sempre seus vídeos no Instagram também, né? Você tem também um curso didático, né, musical. Então, eu sei que o tempo é curto. Então, de coração, muito obrigado. Hoje foi uma noite de muito aprendizado para todo mundo. Tenho certeza que todos que colocarem em prática vão ter um retorno muito grande, né? Um retorno musical, um retorno técnico, um retorno para a vida, né? E também muito mais clareza em como estudar a trompa. Eu acho que esse sim foi um grande ponto, né? E você abordou bastante isso, como estudar. Então, Lucas, só te agradecer, assim, muito obrigado mesmo. Obrigado vocês aí pela oportunidade, a gente está conversando. Quem quiser entrar em contato comigo, se aprofundar em alguma coisa ou outra, a gente vai batendo um papo aí. Na medida que eu tenha tempo, eu vou respondendo, beleza? Beleza. Obrigado pelo convite, Igor. Um Opa. abraço, pessoal. Eu que agradeço. Abraço, Luca. Abraço para todo Pô, mundo. Opa. Ano que vem vamos fazer um presencial, né? Ah, com certeza. Se Deus quiser, essa pandemia vai acabar e a gente vai conseguir fazer um presencial, né? Beleza. Luca. Valeu aí, pessoal. O pessoal que tá da mentoria aí também, José, o Beethoven. Opa, que Valeu, legal. gente. Obrigado Segunda, aí, tamo professor. junto. Valeu. Segunda tamo junto. Glória a lá. Deus, maravilha. Valeu. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Valeu. Falou, Luca. Tchau, Boa noite Luca. para todo Obrigado. mundo. Tchau, Igor. Tchau, todo mundo. Falou. Tchau, Obrigado tchau. aí, professor. Valeu. Não sei se o Vasco vai ganhar, não, viu? Falou, Vitor. Abraço, gente. Fique com Deus. Bons estudos para todos. Tchau, tchau.